Cuscuscandando. 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 Está no ar Cuscuscandango, mais um podcast. Mais um? O melhor podcast sobre todo tipo de assunto. Eu sou Daniel Araújo. Eu sou Carlos Leite. Eu sou o Gustavo Ladowski. Eu sou Léo Gonçalves. Bem-vindos, se for à vontade, o Cuscuz está na mesa. E hoje o Cuscuz vai partir para comentar um pouco sobre arte e tecnologia. Um quadro feito por inteligência artificial foi vendido por $1 milhão em um leilão. A Casa de Leilões afirmou que a venda histórica inaugurou uma nova fronteira no mercado global de arte. A pintura é um retrato de Alan Turing, o inventor da computação moderna. Para fazer os primeiros comentários, eu passo para o Ladowski, nosso crítico de arte local. Tudo bem, né? Boa noite a todos. É o seguinte, eu queria trazer o conceito de Nietzsche para a gente começar a trabalhar aqui se o que essa máquina está fazendo é arte ou não. O filósofo alemão, né, que todo mundo conhece, se você perguntar no ponto de ônibus, qualquer um vai dizer que Nietzsche entendia a manifestação artística como uma vontade de poder, como uma força ativa do indivíduo, né? Então, não importa muito o que é que ele está fazendo, né? Aquilo que o indivíduo está construindo é uma manifestação intrínseca da sua natureza, da sua potência, da sua... Então, nesse sentido, essa visão sobre arte, sobre a vida, ela legitima toda a arte moderna, né? Você não precisa seguir regras, você não precisa seguir padrões, você não precisa seguir cânones pré-estabelecidos. Você segue se quiser, porque qualquer manifestação pode ser uma manifestação artística, tem a capacidade de ser uma manifestação artística. Só que esse conceito ele trabalha com a questão de uma manifestação de um ser inteligente, de um ser que tem sentimento, que tem uma força vital, um ser, portanto, orgânico. No caso da inteligência artificial, dessa máquina, não sei, é um robô, né? O Daniel falou aí, a gente viu lá que é um robô, parecendo uma mulher. Eu não sei, de fato, como é que se manifesta esse mecanismo, né? Meus colegas me disseram aqui, o Leite explicou que ela não é programada para fazer determinada pintura, determinado quadro, mas que ela analisa o cenário e vai construindo de forma mais ou menos aleatória, autônoma e aleatória, né? Aleatória eu não diria, mas autônoma. Eu não sei exatamente em que consiste essa autonomia, mas não me parece que haja esses requisitos, que haja essa natureza que o Nietzsche coloca, dessa força vital, dessa força ativa que motive essa máquina. Portanto, para mim, pode ser até um objeto bonito, pode ser até um objeto interessante para colocar na parede, mas não é arte. Só para esclarecer para o ouvinte aqui um pouco a ideia de como funciona essa artista virtual, essa artista por inteligência artificial. Pseudo-artista. Há uma base de treinamento, ela certamente foi treinada em duas coisas. Primeiro, em pinturas, imagens e vários outros elementos que, de certa forma, vão dar a qualidade visual. Então, ela é treinada em produção de outros artistas, tá? E, para além disso, ela é também treinada para ver, de certa forma, a reação que uma pincelada, digamos assim, no quadro tem, tá? Para que ela produza essa arte. Essas duas coisas somadas geram um efeito muito similar ao do ChatGPT, em que alguém faz para ela um pedido, né, de pinte um quadro
de Alan Turing, e a partir daí ela vai gerar essa pintura, tá? É algo que ela faz de certa forma um trabalho derivado, né, dos trabalhos de outros artistas e derivado desse mecanismo, digamos assim, de pintura que ela, de certa forma, aprende, tá? Via redes neurais e via experimentação e correções e notas, tá? É um trabalho minucioso, né, de quem criou a robô, de fazer este treinamento com ela para que ela consiga desenvolver essa arte, de certa forma, Que merda, hein? de maneira virtual, né? Leite, quer falar? Você está anotando bastante aí. Não, tô só desenhando, fazendo arte aqui, né? Aí é arte mesmo. O que eu acho... É a força vital eu dele. discordo um pouco do Ladowski quando cita Nietzsche, porque eu vejo a arte, principalmente a arte pós-moderna, né, como uma manifestação não só do artista, mas também do público que consome a arte, né? E isso não é de hoje que isso acontece, né? Tem manifestações que são consideradas artísticas e não tinha intenção nenhuma do artista, suposto artista, né? Para que seja assim. Tipo o quê? Tipo pintura rupestre. Ou o canto dos pássaros. Não tem... Pintura rupestre tinha intenção, pô. Não necessariamente. Não, mas não necessariamente não tinha, né? Então, aí tem vários exemplos. Por exemplo, aquele que nós até vimos aqui discutimos aqui no Cuscuz, mas não foi um episódio, né? Sobre o All Star, no Museu de Arte Moderna de Nova York. Né? Um visitante do museu montou uma espécie de instalação, mas de forma de brincadeira, né? Ele tirou o All Star, colocou num canto ali do museu e ficou parado um tempo, e as pessoas começaram a achar que o All Star, que estava descalço ali no museu, era uma manifestação artística. E eu acho que era, sim. Mas aí só reforça Nietzsche. Aí reforça Nietzsche. Não acho. Claro Não que acho. Aí você poderia ser. Nesse ponto, artístico. mas poderia ser mais por causa do público. E é por isso que eu acho. Claro, tem a questão do Marchand, a questão comercial, que aí domina a arte pós-moderna, né? A questão comercial, acho que mais até do que a parte artística. Mas porque esse quadro pintado pela AIDA, né, que é a nossa inteligência artificial aqui, nessa robô, foi leiloado por $1 milhão. Por que foi leiloado por $1 milhão? Como uma peça artística? Porque é um quadro. Ela parece um quadro, parece com a Alan Turing. Não, é porque ela é um quadro. Eu acho que, enfim... Ela é um quadro, com certeza. Agora ela é um quadro e ela é arte, tanto que ela foi vendida como arte. Tanto que, assim, o que é arte para os museus, né? Para as exposições e as galerias? É o que os curadores acham que é arte. No final das contas, para mim, hoje, cada vez mais, fica claro isso, né? Assim, o que é arte comercial. É o que os curadores entendem que é arte. Então, assim, minha abordagem inicial sobre o tema é que eu acho que isso muda, de certa forma, não muda o que vem sendo praticado em relação à arte e ao comércio, né, relacionado à arte, mas muda como a arte é produzida, porque você começa a perceber que há outras formas de você manifestar a arte que não vêm necessariamente de um organismo, enfim... orgânico. Vivo. Eu acho interessante que isso é um debate na própria arte, né? Tem uma obra que também foi vendida de maneira muito cara, que se chama, acho que é Comediante, uma coisa assim. E, basicamente, o cara pegou uma banana e pendurou na tela branca com silver tape. Essa obra foi vendida por, tipo, $5 milhões, um número estratosférico, assim, muito tempo Acho que atrás. não é comediante, não, é comércio, alguma coisa Comércio? assim. Ele queria fazer uma alegoria de um comércio internacional de produtos. Aí ele colocou uma fita... mas fecha eu a caixa. eu vi isso tem um tempo. Mas, não, você não fecha a caixa, não. Não, literalmente uma banana. Não, então. Uma banana num quadro branco, numa moldura branca, né, com fundo branco, e uma fita silver tape prendendo a banana na diagonal. Então, a fita é o que fecha as caixas, entendeu? Aí ele pregou a banana na parede. Ele pregou a banana na parede. E aí um outro artista foi lá e fez uma intervenção no local chamada Artista Faminto, e que consistia em, basicamente, ele ir lá, pegar a banana e comer a banana do quadro.
E esse quadro da banana, digamos assim, foi vendido também por um valor estratosférico. E a ideia do artista era um pouco provocar. Mas aí eu acho que a arte é até tradicional. Do que é arte tradicional, assim, né? Arte tradicional, comparado com a assim, Eida. dizer o que é arte, o que não é arte e tal. Porque, assim, se você for parar para olhar sobre um ponto de vista, dizendo o que é arte, arte é o que é belo, enfim, começar com essas perspectivas mais tradicionalistas, o quadro da Eida é muito mais bonito que a banana. Não. Isso só para complementar, o que o Daniel me fez pensar aqui, que é o seguinte: eu aguardo o primeiro livro escrito por inteligência artificial, que já tem muitos livros sendo escritos, e as pessoas ainda não assumem, vários, né? As pessoas não assumem, que vai começar a ganhar premiação. E aí vai ser essa discussão. E é literatura, não é literatura? Desculpa, só para pegar um ganchinho que o Coleto colocou, tem uma outra... as pessoas já estão começando a utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta, né? Assim, artistas começam a usar a inteligência artificial como uma ferramenta mesmo para a produção de imagens, né? Então, assim, usam prompt, e criam uma imagem base, desenvolvem em cima, enfim. E já existem alguns concursos de arte que estão sendo vencidos por gente utilizando exclusivamente inteligência artificial. Isso é um debate que a gente pode ter aqui. Mas teve um caso muito curioso de um fotógrafo que estava tirando fotos de aves e tirou uma foto de um flamingo. E na hora que ele foi tirar a foto do flamingo, o flamingo se virou para se coçar. Então ficou parecendo uma foto super artificial, assim, de um flamingo basicamente sem cabeça, porque você não vê a cabeça do flamingo, as penas estão escondidas e tal. E aí esse cara, esse fotógrafo que tirou essa foto real, sem uso de inteligência artificial, resolveu virar de cabeça para baixo esse jogo, né, de artistas que estão produzindo arte com inteligência artificial e concorrendo com artistas mais tradicionais. Ele entrou num concurso específico para inteligência artificial. E nada nessa fotografia dele tem inteligência artificial. É uma foto totalmente prática, etc. Então, ele chegou em terceiro lugar como uma foto... a terceira melhor foto de inteligência artificial que concorreu nesse concurso. Não sei se você pegou aí, mas a gente está começando a debater. Inteligência artificial é um instrumento, a arte que é produzida com inteligência artificial é arte... E qual é o limite que a gente está, né? Veja, eu coloquei um conceito que é um dos mais amplos possíveis. O conceito de Nietzsche não é um conceito conservador, é um conceito extremamente avançado, extremamente moderno, porque leva em consideração a potência, a força ativa. Não tem a ver com a técnica, por exemplo. Não tem a ver. Essa do banana com silver tape e tal é a arte. Um ser humano achou que ia ser legal botar um negócio quadrado lá com silver tape, e aí tem mil interpretações e tal. É a força ativa do caso. Alguma coisa lá nas entranhas dele fez ele achar aquilo do caralho e botar. Aquilo ali é arte, é manifestação artística. Alguém pode achar uma merda e fazer a crítica. Agora, o que a inteligência artificial faz, e Daniel explicou aqui, porque eu realmente não estava sabendo como é que era o procedimento dessa Eida. O que a inteligência artificial faz é simplesmente a mesma coisa que o ChatGPT faz em relação ao texto. Exatamente. É pegar informações que já existem, é pegar o que já está criado no mundo e, através de processador e tal, fazer uma coisa nova, baseado no que já foi feito. E isso, cara, não é arte nem fudendo. Nem fudendo, assim, porque não é, porra. Porque o que o artista faz, cara? Todo mundo olha para o passado. Tem a capacidade. E não, mas o artista ele tem a capacidade de criar algo novo, de criar algo realmente novo. Ele tem a capacidade de fazer um movimento estético novo. Isso é do ponto de vista estético. Isso aí é um dos ramos da filosofia, porra. Estética é um negócio sério, não é palhaçada. Eu sei, mas, cara, ninguém começa nada do zero. Eu acho que esse é o ponto, né? Ninguém começa. Nenhum artista começou do zero. Não começa do zero. Ele é influenciado pelo mundo, lógico, ele é influenciado pelo mundo. Mas até para quebrar a regra, você falou movimentos artísticos novos, eles são novos porque quebraram regras. Você tem vários aí, né? Quebraram as regras da época. Eles só quebraram as regras da época porque eles conheciam as regras da época. Conhecer a regra da época não é o problema, mas entre o que, por exemplo, os impressionistas fizeram na segunda metade do século XIX, conhecendo a regra, pintando de forma acadêmica e subvertendo e criando algo novo, o ChatGPT, a inteligência artificial não tem como você programar e dizer, crie agora uma escola
crie uma vertente estética, nova, uma vertente que é uma estética nova e revolucionária. Não vai fazer isso. Acho que tem, e só para fazer um comentário que eu achei interessante você falar E dos se fizer, vai ser uma impressionistas. merda. Falar dos impressionistas, que o movimento impressionista, ele só na verdade, ele só existiu por uma evolução tecnológica. Foi a fotografia. Fotografia e tinta a óleo Verdade. em tubos, assim. Isso. Só, então, ou seja, foi uma evolução tecnológica Não, que fez. Mas é totalmente diferente, são coisas diferentes. Não acho diferente. Acho, inclusive, que isso faz com que a gente pense como essa inteligência artificial e o que essa tecnologia vai permitir ser feito também vai influenciar a arte que é feita por humanos também. Ou seja, a tecnologia ela faz com que você também inove. Ou seja, eu acho que a IA vai fazer com que os artistas humanos também produzam de forma diferente, como a fotografia fez com a mudança de perspectiva do que era a pintura. Lógico. Era pintura, né, realista, etc. E passou Isso, a fazer porque uma forma de passou- pintar diferente, porque a fotografia você não tem como competir com ela. Passou a não fazer mais sentido fazer uma arte realista na medida que você tinha fotografia que fazia isso melhor. Então, você quebra paradigmas, cria uma nova estética, e a partir daí você tem toda uma série de escolas que fazem a pintura pós-moderna totalmente abstrata, você não consegue ver figura nenhuma. Mas o que a máquina faz é outra coisa. Aí falaram, fotografia não é arte. Naquela época. Eu não sei, assim, Ladó, acho que a provocação que você fez que não vai criar nada novo e tudo mais. Eu não sei até que ponto isso é verdade, tá? Porque a capacidade de fazer trabalhos derivados da inteligência artificial aprendizagem de máquina, né? de aprendizagem de máquina é gigante, de cruzar, identificar padrões e outras coisas é gigantesca. Isso eu falo enquanto ferramenta. Óbvio que a criatividade humana... a gente pode entrar até no debate de... A inteligência artificial devia estar sendo utilizada especificamente para isso, porque o que a gente deveria estar querendo é justamente usar a inteligência artificial Ainda assim para as não coisas vai ser. chatas e ficar com tempo para a gente para produzir arte. Né? Isso é uma provocação que eu vi outro dia e eu achei muito curiosa. Mas, assim... especificamente em relação à capacidade de produção de trabalhos derivados, a inteligência artificial tem uma capacidade enorme de fazer isso. Tá? Tem até uma série que foi muito famosa, de logo uns meses atrás, assim, foi lançada uma versão nova de uma dessas inteligências artificiais, um desses modelos, e aí alguém resolveu brincar e começar a fazer testes com ele. E aí ele chegou e fez pediu uma foto de um gatinho iluminado. Aí o ChatGPT criou lá o gatinho iluminado. Não. Aí o cara começou e fez umas 10 imagens derivadas dizendo que ele queria o gatinho mais iluminado. E aí começou a fazer umas imagens meio transcendentais do gatinho e tal. Assim, criou uma coisa que, assim... ficou extremamente diferente do trabalho inicial. Enquanto o trabalho derivado, ele chegou num ponto em que foi muito difícil chegar, digamos assim, inicialmente. Então, assim, é algo que a gente não sabe em que resultado a gente vai atingir isso. Isso eu acho que é muito importante. Então, a capacidade de fazer trabalho derivado e a própria lógica do delírio, né, de você entrar num grau de aleatoriedade da rede neural, naturalmente cria coisas diferentes, tá? Deixa eu só dizer uma coisa, antes de passar para o Leonardo, que não falou ainda. Deixa eu só dizer um negócio aqui. Ele não gosta de arte, não. Deixa eu só falar um negócio aqui. Primeiro que eu duvido, no sentido de que acho pouco provável de que essas máquinas consigam fazer isso que você está dizendo. Pode ser que faça, mas mesmo que faça, não será arte. Porque falta aqui no conceito que eu dei, falta uma coisa, eu vou dar um exemplo para vocês que vocês vão entender, o pessoal do direito vai entender, falta a potência, falta a força ativa. Alguém vai ter que dizer, faça isso. A máquina não vai fazer sozinha. É como na pirâmide keynesiana. A pirâmide keynesiana, que tem lá em cima a Constituição, precisa da norma fundamental para dizer, faça a primeira Constituição. Ela vai lá e faz.
Entendeu? No caso da máquina, vai faltar. Ela tem vontade própria, a máquina? Não, vai ter vontade não é que própria. ela tenha vontade No própria. Não. Não. Enquanto ela não tiver vontade própria, não é arte. Veja só. Não. Veja só. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque O artista comissionado não faz arte. O cara que você contrata um artista para fazer um afresco na igreja. O ponto, Ladosca, é o seguinte. Depende. Se você der liberdade a ele, é arte. Se você disser, eu quero que você faça um afresco com um anjinho aqui, com a bilolinha assada, não sei o que lá, não é arte. Não é arte essa porra, é artesanato, caralho. Para ser arte, você tem que dizer, eu quero que você faça um afresco, faça do jeito que você quiser. Aí Michelangelo vai lá e faz, foda, Deus lá, metendo o dedo no cara e tal, entendeu? Aí pronto, aí é arte. Agora, se o Papa disser, não, eu quero assim, o Papa dá assim assado, tudo. Não, porra Assim, nenhuma, mas porra enfim, nenhuma. enfim, Não. Leonardo quer falar, Leonardo. Mas antes de passar pro Leonardo aqui, só para acalmar um pouquinho o Ladosca. Ladosca tem uma diferença muito grande entre esses algoritmos, que é o que o ser humano efetivamente chega lá e programa, e ele vira e você tem meio que quase que um resultado pré-determinado em relação ao que você colocou lá de entrada, e uma rede neural, com machine learning, com uma série de outros elementos ali, em que você programa o modelo, mas você não tem ideia do que é que vai ser produzido a partir da base de treinamento. Inclusive, se você repetir 2 vezes a mesma pergunta para a mesma inteligência artificial, é muito provável que ela dê respostas com diferenças entre elas. E, assim, não se sabe por quê, tá? Direito, porque você não sabe exatamente quais foram os passos que a inteligência artificial tomou para chegar naquele resultado específico que foi colocado. Então, só para fazer Continua sem ser arte. Passa lá, Léo. Eu estou até com medo de dar a opinião. Vai dar um lance? Eu tentei acalmar o Ladosca antes de... Não, vejam, eu acho que essa discussão é uma discussão bastante frutífera, sim, assim, apesar dos ânimos exaltados, principalmente Ladosca. E eu acho que essa discussão nós teremos daqui para diante, talvez, o pontapé pode ter sido aí esse quadro dessa... Como é? EIDA. O quadro da EIDA. Agora, com algumas ressalvas, eu vou mais na linha do Ladosca, no seguinte sentido. Eu tenho para mim que a gente... Mas, veja, isso é uma coisa assim, né? Para o futuro, a gente precisar assentar determinados conceitos. Mas eu acho que a gente poderia começar de fato, estabelecer que, para ser arte, é preciso ser humano. Mas, veja, isso também seria um dogma, vamos dizer assim, seria algo estabelecido. Mas é porque eu acredito verdadeiramente que só é arte se for humano, o que não significa que você não possa ter algo belo. Acho que foi Daniel que trouxe esse conceito. O que não significa, por exemplo, que você não possa se extasiar com algo, e aí a gente precisaria achar um nome para esse algo, feito por uma inteligência artificial, né? Um livro feito por uma inteligência artificial, uma escultura ou um quadro, enfim. Mas eu vou um pouco na linha do Ladosca, porque eu acho que a gente deveria, de fato, reservar o nome de arte para o que é humano, para o que, ainda que seja encomendado, ainda que o artista não tenha uma liberdade plena, né, que aí foi o exemplo que Leite trouxe do grande artista que é contratado para pintar um afresco numa igreja, enfim. Porque na arte, necessariamente não, mas quase sempre, ou muito provavelmente, existe a manifestação do inconsciente do artista. E parece que nós ainda não temos a inteligência artificial com inconsciente. Veja, poderíamos até ter a inteligência artificial criativa, que também foi uma discussão que vocês trouxeram, né? A gente poderia até ter, em tese, uma inteligência artificial que criasse uma escola nova, de literatura, que criasse uma escola nova de pintura. Mas você, pelo menos que eu saiba, pelo que a gente está lendo sobre inteligência artificial, a inteligência artificial ainda não tem o inconsciente. O inconsciente é
essencialmente humano, e esse inconsciente se manifesta na arte. Existe um livro, e aí já fica aqui a minha dica cultural, um livro sensacional, foi um dos melhores livros que eu li esse ano, é de uma jornalista espanhola chamada Rosa Monteiro. Ela escreveu um livro chamado O Perigo de Estar Lúcida, que ela meio que dissecou a mente dos artistas, né? De uma maneira voltada para a psicologia, para a neurociência, e ela percebeu algo que a gente já intuiu ou intuía, de que existe uma semelhança muito grande entre a criatividade e a loucura. Existe uma aproximação muito forte entre pessoas criativas e pessoas loucas, pessoas depressivas também, pessoas com tendência ao suicídio, enfim. Pessoas que amam intensamente, são pessoas muito intensas. O artista, ela conclui, são pessoas muito intensas, que vivem emoções muito intensamente. E isso a inteligência artificial ainda não vive, ainda não tem. E aí ela traz vários escritores que confessaram que o medo de ficar louco era o que gerava a criatividade de escrever livro. E aí até ela entrevista uma escritora e ela diz isso. Ela diz que sempre teve medo de ficar louca, mas sabe que não ficou porque ela escreveu. Então, a escrita era uma maneira de evitar que ela ficasse louca. Então, eu acho que a arte, a boa arte, mas aí também a gente está indo para uma discussão de qualidade, e não é esse o ponto, né? A gente não discute, por exemplo, se o quadro da inteligência artificial é bonito ou feio, e parece até interessante. O quadro que eu vi parecia até um quadro curioso. Mas não foi esse o ponto. A questão isso é arte, isso que a inteligência artificial está fazendo é ou não arte? Bom, mas, enfim. E tudo isso que a Rosa Monteiro traz nesse livro, essa loucura, esse inconsciente, essa insanidade, atrelada à criatividade, dos bons e dos maus artistas, não são apenas os artistas revolucionários, os artistas que criaram grandes obras, grandes quadros. Os maus artistas também têm um pouco dessa loucura e dessa insanidade querendo aflorar, e é isso que traz a arte. E tem aquele velho poema, né, do Fernando Pessoa: o poeta é um fingidor que finge que é doador que deveras sente. A inteligência artificial ainda não tem dor e não é capaz de fingir a dor que sente. Enfim, é isso. Radosky. Eu acho que Leonardo aprendeu melhor o que eu estava querendo dizer. Não é só o inconsciente. Além do inconsciente, a máquina não tem tesão e a máquina não tem desejo. E esses elementos, desejo e o próprio inconsciente, me parecem essenciais para a obra de arte. A máquina simplesmente é uma reprodutora, é uma máquina, né? É uma reprodutora. Se a obra que ela faz tem alguma qualidade estética ou não é discutível, pode se discutir. O quadro que foi leiloado não é dos mais feios, assim, não é dos mais desprezíveis, né? Porque não é uma questão de beleza. Às vezes a arte ela é feita para chocar, às vezes a arte ela é feita para constranger. A arte não necessariamente tem que ser bela. E o quadro é interessante, não digo que não é. Mas, como foi feito por uma máquina e não por um ser humano, não é a expressão, e aí falta vontade de poder, falta tesão, falta manifestação do inconsciente, falta desejo, não conseguiria, portanto, ser uma obra de arte. Agora, essa discussão também a gente percebe como o mundo da arte está contaminado pelo mercado, né? Está contaminado pelo capitalismo. Ou seja, como esse quadro foi leiloado por mais de $1 milhão, então você também começa a ficar constrangido sobre, não, esse quadro não vale, ou não vale tudo isso. Enfim, a arte, hoje em dia, ela realmente está reduzida efetivamente ao quanto o quadro foi vendido ou deixou de ser vendido. E aí vem a própria instalação que Daniel trouxe no início, da banana. Enfim, essa instalação foi vendida por, parece, $100 mil, essa da banana pregada na parede. Então, é uma discussão que a gente percebe como a arte, ela, infelizmente, foi reduzida ao quanto aquela peça, aquela obra foi vendida. É isso. Leite.
Comentários finais aí. Eu fico me perguntando se não tivesse sido anunciado que esse quadro era feito por inteligência artificial, se essa discussão sequer existiria, né? Ou seja, se as pessoas soubessem, como você deu um exemplo parecido, né, Daniel? Sendo que inverso, né? Ou seja, em pouco tempo, eu acho que essa diferença entre quem fez a obra, no sentido de que eu fiz com a AI, eu não fiz com a AI, eu fiz sozinho, foi a AI que fez sozinha, em poucos anos essa diferença nem sequer vai existir. Você não vai nem saber se foi feito por IA ou se não foi feito por IA, e o mercado vai continuar tratando essas obras como arte, e mais do que o mercado, e é o meu ponto de vista, o público vai consumir essas obras como arte. Ou seja, acho que o conceito estético prevalece nesse sentido. Ou seja, o que as pessoas acham bom, acham desafiador, acham que faz sentido para elas do ponto de vista do consumo da arte, vai continuar existindo, seja música, seja literatura, seja pintura. Isso vai estar nos nossos dias, no nosso dia a dia, nos anos que vão vir aí. Me parece que isso é um caminho meio inevitável. Mas eu concordo com isso, Leite. Isso eu não discordo, não. Eu acho que esse é o caminho, sim. E é por isso que, da minha fala inicial, eu disse que a gente vai ter que estabelecer meio que um dogma. Ou seja, vai ser dizer assim, olha, se foi feito por humano, é arte. Se não foi feito, não é. Mas... Qual a diferença na prática, né? Exatamente. Qual vai ser a diferença na prática? Enfim, eu acho que a coisa também pode terminar resvalando para, obviamente, o comércio. Ou seja, pode-se dizer, não, o que for feito por humano é mais caro ou mais barato. Enfim, a gente não sabe. A diferenciação pode, de fato, ser econômica. Mas eu acho que o futuro da arte é esse mesmo. Ou seja, você não saber direito o que é que você está consumindo. E aí, essa diferença de ser ou não feito por um humano vai ser uma questão realmente de dogma, uma questão dogmática. E vide a nossa introdução do Cuscuz cantando, Isso, né? que Américo, nosso ouvinte, achou que era o Bola cantando. Obrigado. Pela gentileza, Américo. Um grande abraço para você. Mas isso já acontece hoje, tá, Léo? Tem muita gente que se inscreve em concursos de arte e tudo mais com quadros, com coisas feitos por inteligência artificial, tá? Assim, não é algo que é incomum hoje, não. Aquele exemplo do cara que eu dei ao contrário, do Flamengo, ele estava justamente querendo meio que subverter essa ideia e entrar num concurso declaradamente para inteligência artificial com a foto real. Então, ele inverteu, né? Assim, eu particularmente vejo a inteligência artificial como um instrumento, tá? Assim como a fotografia não é formalmente o artista, né, digamos assim, que vai executar a obra, ele vai colocar algumas configurações numa câmera e vai usá-la para bater a foto. Quem eventualmente cria um prompt e faz uma certa curadoria dos vários e vários resultados que vão ser apresentados por uma inteligência artificial, ele, em algum momento, pode estar trazendo a expressão ali artística dele, a execução de uma ideia que ele simplesmente não foi lá e pintou. Mas ele teve aquela ideia de fazer daquele jeito, ele teve aquela ideia de pedir para a máquina criar daquela forma. Será que isso, o espírito humano, não está imbuído? Porque, assim, aquela coisa, né? Qual o ponto que a técnica tem que ser da execução da própria pessoa, né? É porque o prompt é diferente desse caso da AIDA, né? Esse caso da AIDA é mais autônomo do que um prompt, né? Pelo que a gente viu aqui. Grau de coisa. Eu acho que a AIDA me pareceu, assim, pelo que eu vi, a AIDA me pareceu que a execução é dela, digamos assim. Não, ela assim tem câmera, ela escolhe, enfim, isso, é diferente. assim como gera a técnica, né? Sim. Ao invés dele gerar uma imagem pixelada, digamos assim, ela gera uma pintura, né? Então, assim, algo, acho que o output dela, digamos assim, é diferente, né? A saída dela é diferente. Ela não gera uma imagem que vai ser exibida no computador, ela gera um quadro. Isso por si só é um feito de tecnologia bastante relevante. Mas são duas coisas distintas, né? Uma coisa é o artista humano usar aquele programa, aquela coisa como uma mera ferramenta, porque ele teve uma ideia, porque ele teve um sentimento, porque ele teve um desejo. E outra coisa como aparentemente foi o que aconteceu e que vocês estão colocando, da máquina fazer por conta própria, baseada em programação anterior, em experiência anterior e daí por diante.
Enfim, de toda forma, nesse segundo caso, eu acho que não é arte, já coloquei aqui, não é arte nem fudendo, e acho que o poder estatal tem que colocar o aviso. Tem que colocar o aviso. É igual cigarro, igual a coisa assim, tem que colocar o aviso. Feita por IA. Faz mal à saúde, né? Você sabe, o Ladosky, você sabe... O futuro do mercado da arte, eu acho que é isso, como falou o Leonardo, deve inundar, porque dá dinheiro, se a máquina faz e vendeu por 1 milhão e tanto, vai dar dinheiro, vai começar a fazer e tal, mas tem que deixar muito claro, as pessoas, os consumidores de arte, no sentido mais amplo possível, né? Não é quem vai comprar o quadro, mas quem vai ver o quadro, quem vai na exposição, quem vai... tem que saber se aquilo ali foi feito exclusivamente por uma máquina ou se teve intervenção humana ali. Isso. Vai ter que ter, como sempre, tem o certificado, né? O consumidor de arte, o sujeito que vai lá dar milhões no Van Gogh, ele quer o certificado de que realmente é aquele quadro do Van Gogh. E aí a gente não sabe, aí não dá para prever se o mais barato ou o mais caro vai ser do IA ou do humano, ou se realmente não vai ter diferença. Quando começarem a colocar as IAs para dar os lances, né? Pois é. Porque muita transação comercial é feita por IA, então quando começar a Mas fazer... é uma distopia muito eu louca, vou, né? eu depois da chamada do Ladosky, eu vou colocar um aviso nas fotos, nas postagens do Cuscuz Candando, que são feitas por inteligência artificial, não tem aviso. Disclaimer, não é a arte. maior parte dela, tá? A maior parte delas está. Alguém pode se confundir e achar que é arte, imagina isso. A maior parte delas Mas tá óbvio. elas são de inteligência artificial. A gente tem basicamente 4 que são trabalhos. Não, mas Terceiros. o que você usou de trabalho, você fez. Três Você foto- citou os autores e tudo. Isso. Não, a gente tem, fora as postagens que a gente tem hoje, né? Temos várias aqui que são de inteligência artificial. Então, é isso. Vamos para a dica cultural. A minha, a gente está falando aqui, acho que a gente pode resumir o Ladosky, com os comentários do Ladosky, a inteligência artificial roubando a posição de artistas, né? E isso me lembrou de um quadro, de um filme sobre o roubo de um quadro pelos nazistas, que se chama de A Dama Dourada, com Ellen Mirren. Então, é um filme muito bom. Fica essa recomendação. O meu já dei aqui é O Perigo de Estar Lúcida, de Rosa Monteiro. O meu vai ser toda a obra de Friedrich Nietzsche. Que tem uma Conhecida frase, pelas pessoas nos ônibus. tem uma frase que é o seguinte: a arte existe para que a realidade não nos destrua. Então é isso. Minha dica cultural é uma música lançada em 1994 pela Nação Zumbi. 30 anos, então, fazer essa muito música bom, que é Computadores Fazem Arte, Artistas Fazem Dinheiro. É uma música de Fred 04, que foi lançada por Chico Science e Nação Zumbi. Muito bom. Gostei da dica, Leite. Excelente. Mas ali é arte, a música é arte, hein, pessoal? A música é. Mas eles já anunciavam o que ia acontecer. Computadores fazem arte e artistas fazem. É isso, gente. Ou Valeu. então Cérebro Eletrônico, de Gil. Mas beleza, tchau. Um grande abraço. Tchau. Cuscuz cantando, Cuscuz cantando.